como você saber que você está conseguindo conquistar essa pessoa? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá, meu nome é Bruna Couto Braga, eu sou especialista em neurociência e comportamento e quero ajudar você a conquistar essa mulher que você tanto deseja. Então seja muito bem-vindo ao canal Reconecta Aí. Mas antes que eu fale, gente, os sinais que você está conseguindo conquistar essa mulher, vocês precisam me ajudar também. Então inscrevam-se no canal, se vocês não forem inscritos ainda, deixa o seu like e clica neste botão de hypar. Você consegue clicar 3 vezes, você me dá ponto para ranquear o meu vídeo. Quanto melhor o meu vídeo for ranqueado, para mais pessoas ele vai ser enviado, tá certo? Então eu conto com você. Agora vamos lá entender quais são esses sinais que te indicam que você está no caminho certo com essa mulher. O primeiro sinal, meu querido, é que essa mulher, quando ela estiver conversando com você, ela vai manter o contato visual. Mas não é um contato visual simples, porque tem pessoas que fazem contato visual para poder demonstrar que está prestando atenção, ou realmente para prestar atenção, porque tem gente que não consegue entender se não fizer o contato visual. Você tem que entender que tem uma diferença. Qual é o olhar que essa mulher vai te dar? Que demonstra que ela também está interessada em você, que você está conseguindo conquistar essa mulher. E esse contato visual, ele é prolongado, é um contato visual que está examinando você, está te observando, ele está sendo muito profundo. E sim, pode acontecer também da pessoa ficar um pouco distraída, porque está observando sua boca, está observando seus olhos, está observando a forma como você fala, que está sendo assim muito bom para ela de ver, que está sendo algo que está instigando ela de alguma forma de olhar para você. Então, muitas vezes ela pode não prestar atenção no que você está dizendo porque ela está viajando ali em você. Mas pode acontecer também que, se você estiver conversando com uma mulher que seja um pouco introvertida, ela pode sim acabar desviando o olhar de vez em quando. Então, assim, é mais natural que essa mulher, enquanto ela estiver conversando com você, ela tende a desviar um pouco. Ela fica, às vezes, um pouco nervosa, você vê que ela desvia, ela olha, mas ela não consegue, às vezes, sustentar tanto, então ela desvia. Então você vê que ela fica um pouco sem graça, sabe? Ela tá querendo ficar ali, você percebe que ela quer ficar ali. Se a pessoa olha nos seus olhos e desvia rapidamente, não é interesse, tá? Mas se ela olha nos seus olhos, ela presta atenção em você, mas ela desvia lentamente, ela precisa muitas vezes quebrar aquele contato visual porque tá muito forte, talvez. Então, às vezes, ela não consegue sustentar um contato visual muito tempo, certo? Assim, seguidamente, fixo em você. Porque ela tá um pouco nervosa. Deixa essa mulher nervosa. E isso acabou mexendo ali com as estruturas dessa mulher com relação a você. Segunda coisa é que ela ri de tudo que você fala de forma genuína, tá? É um sorriso espontâneo, não é um sorriso que ela tá forçando. E assim, às vezes o que você disse não é engraçado, tão engraçado assim, as outras pessoas não dão risada, mas essa mulher, ou esse homem, né, no caso de sua mulher com relação ao homem, vai sorrir pra você. Porque pra ela aquilo foi engraçado, porque veio de você. Então ela tem um foco maior em você. Então as outras pessoas falam uma coisa engraçada, ela tende a não sorrir. Mas quando é você, ela sorri, porque ela tá ali, gente, derretida por você. Então é isso. Às vezes não foi engraçado mesmo, não, como você disse, mas ela tá ali tão derretida com você, que qualquer coisa que você fala, assim, ela tá dando risada. Deixa a besta. Terceiro sinal, isso aqui é muito importante, é bom quando acontece da mulher fazer isso com você antes de você fazer, porque eu sei que os homens têm medo, sim, de se aproximar fisicamente da mulher, mas se essa mulher, ela se aproxima de você fisicamente, isso é um sinal que as coisas estão dando muito certo pra você, entendeu? Mas também se ela permite a sua aproximação. Vou contar um negócio pra você, segredo feminino. Normalmente, nós mulheres não temos uma tendência a permitir que um homem se aproxime da gente, se a gente não tem um mínimo de intimidade com essa pessoa. Ponto. Às vezes ela está interessada em você, você não tem intimidade. Então ela está interessada em você, entendeu? Você permite que aquela pessoa, aquele homem, se aproxime de você fisicamente, porque você tem ali uma intimidade maior com essa pessoa. E também está muito ligado ao nível de confiança que essa mulher tem com relação àquela pessoa que ela permitiu a aproximação. Muitas vezes não é uma aproximação permitida por conta de interesse romântico, tá bom? Tenha muito cuidado com isso aqui. Às vezes é uma permissão da aproximação física dessa pessoa ou um ir até você para te abraçar, porque ela confia em você, ela sabe que dali ela não vai ter nenhum tipo de problema. Beleza? Então, como seria, Bruna, esse jeito físico, essa aproximação física que indica um interesse? Você percebe que ela sorri enquanto ela fala com você, você percebe que com as outras pessoas, olha para as outras pessoas, você percebe que com as outras pessoas ela não é assim, de se aproximar fisicamente, nem com os amigos dela, tá? Nem com os amigos dela.
Então, tem uma diferença aí com relação a você. Se ela abraça outras pessoas das quais ela tem intimidade e confia, isso não quer dizer que quando ela te abraça, ela está interessada em você. A menos que seja um abraço diferente. Todo mundo aqui vai me dizer que não sabe qual é aquele abraço. Que a pessoa vem te abraçar e te olha assim, te abraça, mas aí fica te olhando. O abraço dá aquela alisadinha assim em você e fica. Ou fica no abraço. Ela não só te abraça e solta, ela te abraça e fica um pouquinho mais do que o normal. Quarto sinal, a pessoa tem ciúme de você, mas é ciúme de você. Eita, pegar até meu violão ali. Mas, gente, é sério, a pessoa vai ter ciúme de você. Mas, Bruna, como é que é esse ciúme? Não é aquele ciúme maluco doentio, não, tá? Calma, calma, calma. Se for esse aí, você corre, tá? Você pega o beco. Tem que ser aquele ciúme, assim, você percebe que é um ciúmezinho, aquela mulher chegou perto de você e aí ela fica incomodada, tenta engolir a seco, tem mulher que consegue disfarçar. Tem gente que consegue segurar tudo. Tá ali com ciúme, mas tá... Você não vai perceber. Aí você vai ficar, poxa, não tem esse sinal, né? Então vê os outros sinais da pessoa. Porque tem gente que consegue, sim. Por inúmeros motivos, enfim, que a gente não tem que levar em consideração. Tem pessoas que conseguem disfarçar coisas e sentimentos, tá? Isso é certo. Mas, normalmente, essa pessoa vai se sentir incomodada com uma outra pessoa chegando perto de você. Pode ficar um pouco mais arredia com você. Percebeu que quando você está conversando com outra mulher, ela fica estranha? Pronto. Pá, tá? Quinto sinal de que tá dando tudo certo na sua vida, você está, assim, conquistando essa mulher, é que ela faz muitos elogios pra você. E ela tende a ter comentários positivos pra você. Então, ela tende a fazer elogios pontuais, né, com algo que você esteja naquele momento, falando que aquilo ficou legal em você, que você tá bonito daquele jeito. Ela vai fazer elogios pra você. Essa mulher tende a te elogiar e fazer comentários positivos pra você. Porém, a gente não pode esquecer da turma da quinta série. É a pessoa que flerta, que demonstra interesse, te enchendo o saco. Se a pessoa vai implicar com você, se a pessoa vai ficar de zoeira com você em específico. Então tem a galera da quinta série, que é um pouco assim, não sabe muito bem o que falar. Ao invés de te dar elogio e coisas positivas, vai te estressar um pouquinho, entendeu? Isso acontece, gente, acontece muito. Não tô dizendo que é certo, né? Mas acontece bastante. Então, se você também for assim, vocês vão ficar muito naquele flerte de um irritar o outro, sabe? Que também é muito legal. Eu acho muito engraçado, muito interessante, que tem tipos de flerte, né? E às vezes eles casam ali com as duplinhas, entendeu? Tem uma duplinha ali que... Eu já vi isso acontecer na minha frente. Tem duplinha ali que eles são um pouco mais abertos, então eles flertam de forma aberta, eles implicam de forma intencional um com o outro, né? Já tem outra duplinha que, normalmente o flerte deles é um flerte mais de se elogiar, dizer, nossa, você é incrível, você também é, então eu tô aqui, você também tá, obrigado, então tamo junto, e tá ali com você, sabe, nas horas que você precisa. Eu acho que isso tem muito a ver um pouco com a linguagem de amor das pessoas, eu acho, né, que tem um pouco a ver com a linguagem de amor das pessoas. Então tem essa duplinha ali que eles se elogiam muito. Aí já tem também outra duplinha lá que você percebe que nada tá acontecendo porque os dois são tímidos, entendeu? Tem a duplinha dos orgulhosos. Então a vida é assim, gente, é duplinha. Aí vai unindo as duplinhas igual, dá erro, gente, que às vezes dá certo. Esse da implicância é legal, mas unha ali uma duplinha de dois orgulhosos, acabou. Ninguém vai pra lugar nenhum, acabou, fim. Tem essa questão também das pessoas que são carinhosas, tem aquela duplinha que é carinhosa, que você vê que um tem gozinho com o outro. Então é muito fofo, eu gosto muito dessa situação, dessa história das duplinhas. Mas voltando, né, às nossas coisas, porque eu tô explicando pra vocês aqui, porque nem tudo cabe, gente, numa receita de bolo. Olha, quando a mulher tá gostando de você, quando você tá conquistando ela, ela vai fazer assim. Isso depende muito de quem é essa mulher, da história de vida dela, eu sempre falo isso aqui com você. E se ela encaixa com você ou não, porque, gente, você tem um jeito, às vezes, de conquistar alguém. Essa pessoa tem um jeito de demonstrar. Você acaba não entendendo que essa pessoa está interessada em você. Vamos lá, vamos falar sobre linguagem de amor aqui um pouquinho. Vamos supor que a pessoa tem uma linguagem de amor que é palavras de afirmação. E a outra pessoa tem uma linguagem de amor que é atos de serviço. Essa do ato de serviço vai estar demonstrando amor ou gostar dela, fazendo coisas pela pessoa, demonstrando que tá ali com aquela pessoa, e a outra pessoa não tem nenhum interesse em fazer isso. E a outra pessoa às vezes não entende, até interpreta mal essa pessoa, né? Tipo, essa pessoa tá querendo alguma coisa, essa pessoa, não, tá estranho isso aqui. E não, é só porque é o linguagem de amor do outro. Mas a pessoa não consegue sentir a reciprocidade do outro porque não entende aquilo ali.
entendeu? Como ao contrário, e a pessoa tem a palavra de afirmação, nossa, você é incrível, que menina linda, você é maravilhosa, você é perfeita, você é muito bonita, você arrasa, você é show de bola, te elogia muito, 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 muito. Mas, às vezes, a outra pessoa pode pensar assim, nossa, a pessoa tá me bajulando, cara, tá me bajulando alguma coisa que essa pessoa quer. Por quê? Porque aquela não é a linguagem de amor dela. Então, ela não entende um pouco aquela linguagem de amor da palavra de afirmação, ela pode pensar que é uma bajulação, entendeu? Então, é complicado, gente, é muito difícil. Mas voltando aqui ao assunto que a gente estava falando, o normal, quando a pessoa tá assim, sendo conquistada por você, é que ela vai sim elogiar você e ter coisas positivas para falar com relação a você. Sobre o sexto sinal, acho que eu já falei um pouquinho aqui para você. É quando essa mulher ela permite que você se aproxime dela. Eu já falei que muitas vezes as mulheres tendem sim a ter muita dificuldade de permitir a aproximação de homens física. Alguns tipos de aproximação física aqui é só quando a mulher está realmente interessada em você. Sabe, uma mulher ela não vai permitir que um amigo fique pegando aqui nessa região dela, tá bom? Não vai não, viu? Vai não. Não vai, tá? E você não tem que fazer isso. E é bizarro um amigo tentar fazer isso, né? Mas você, que é alguém que ela está começando ali a ter um interesse ou quer, ela vai permitir que você pegue aqui nessa região daqui de baixo, tá? Nessa região aqui de baixo. Não tô falando pra você pegar, entendeu? Aqui, embaixo das costas. Essa parte aqui das costas. Então ela tá interessada em você, ela já tá começando a confiar em você, vocês estão começando a ficar mais próximos. Isso não é um flerte, gente, de oi, tô aqui no ponto de ônibus, tô afim de você. Nem no show, nem num bar, certo? É alguém que você tá desenvolvendo esse flerte. Tempo após tempo, pá, você já vê essa pessoa, vocês têm um contato. É isso. Eu acho que às vezes vocês são muito pá, certo? Eu vou falar, mulheres também são assim. Quando eu era mais jovem, gente, vamos lá, quando eu era mais jovem, quando eu era pequena lá em Barbacena, que existia esse interesse na pessoa, eu precisava, gente, de minimamente uma história pra acontecer, pra eu me apaixonar, pra eu gostar da pessoa, pra eu sentir alguma coisa. O homem olha a mulher, pá, meu Deus, eu quero ela. Não importa se ela fala bobinha. Depois eu vou deixar de querer, né? Mas a mulher normalmente não. A mulher, normalmente, o normal de acontecer, tô falando sobre a minha experiência, comigo, principalmente, tá? Que é que você precisa ter uma história com aquela pessoa, entendeu? Você precisa ter uma história vivenciada para que você deixe que ela aconteça, para que floresça uma intenção, para que floresça um querer, um interesse, algo que realmente você olha e diga assim, até aqui, pois é, não tô pensando em pensar. Tem que ter um tempinho, tem que ter um flerte, tem que ter um tô chorando aqui, aí no outro dia, não, aí a gente se abraça, aí no outro dia, não. Estou aqui dizendo que todas as mulheres são assim, negativo. Pode existir mulheres que olhem e digam uau e pá, entendeu? Não precisa desse flerte, desse cortejo bom. E é uma parte tão boa de viver, de vivenciar a troca de olhares, as coisas, não. Não dá pra você viver pra sempre nela, né, gente, também. Vamos ter atitude os dois, né? Os dois lados. Os dois lados, atitude, pá. Não só o homem, mas a mulher também tem que, de alguma forma, facilitar ali pra homem entender que dá pra ele ter uma atitude maior, tá bom? Se você for mulher e estiver me ouvindo, o homem não tá aí pra fazer as coisas sozinho, não, tá? Você tem que fazer alguma coisa também, entendeu? É isso. Mas, normalmente, a mulher precisa dessa historinha ali, que é algo que o homem muitas vezes não tem necessidade. Acontece, o homem é muito visual, tá? A mulher é muito do somebody love. Sétimo sinal é que essa mulher vai ficar te provocando com um tom de voz mais brincalhão, mais sedutor. Você percebe que tem uma intenção ali, que ela fala um negocinho, pra te pirraçar, mas aí dá um sorriso pra ver como você reagiu, te olha. Ela começa a brincar, o flerte começa a realmente acontecer, você vê que tem um negócio que tá bom, que tá diferente, que tá mudado ali com relação a ela, pra você. Começa a perceber que mudou alguma coisa, virou uma chave ali, essa mulher começa a ficar mais aberta, mais sorridente. E ela sempre tenta olhar a sua reação. Então é uma brincadeirinha, a gente olha e dá um sorrisinho e entendeu? Você tá entendendo, né? É isso. Eu espero muito ter te ajudado nesse vídeo, tá bom? E se você ainda não hypou ele, eu vou te lembrar de hypar, entendeu? Pra não te dar uns cascudos nessa cabeça. Então é isso, cérebro, coração. Até a próxima.